palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, graça e paz, estamos por aqui no Palavra de hoje. Sim, não é mais uma edição e nós sabemos que o Palavra de hoje não tem o intuito de levar um conhecimento teológico e muito menos de provocar uma discussão de teologia, mas queremos aqui trazer uma palavra prática para o nosso dia, até porque o Evangelho ele é prático. Vejam só aqui em Romanos capítulo 15, no versículo de número 18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. A palavra de hoje é essa palavra prática, obediência. O apóstolo Paulo disse que ele não iria ousar a escrever sobre outro assunto a não ser aqueles fatos que levaram, ele a obedecer e levou ele a entender o que era a vontade de Deus para que outras pessoas fossem conduzidas por este caminho. Ele disse, para conduzir os gentios, aqueles que não eram judeu, talvez como você e eu, que está ouvindo aqui, quem sabe também tem judeus nos ouvindo. Sim, ele está dizendo, para conduzir o povo à obediência, tanto por palavra quanto também por obras, ou seja, por atitude. E este sim é o alvo do Evangelho, é o alvo do Deus Pai para conosco, que nós venhamos a obedecê-lo. Querido, a bênção de Deus está na obediência, porque quando você obedece à direção de Deus, você chega aonde o Senhor tem propósito para você chegar. Tem pessoas tão abençoadas, mas que não conseguem alcançar o propósito, não conseguem chegar ao lugar que o Senhor tem e ficam dando voltas. Por quê? Porque não são obedientes. E nós estamos acostumados, talvez, a pedir pequenas coisas, para Deus concernentes a esse mundo. Mas se nós pensarmos bem, se nós obedecermos a sua palavra, a própria obediência vai nos levar ao propósito. Chegando ao propósito, nós seremos abençoados. Não pelo que pedimos, mas por obras, ou seja, por atitude alinhada à palavra dele. Quer ver só aqui em Deuteronômio 28, versículo 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E muitos dizem amém, mas não praticam o que está escrito. E não adianta eu dizer amém, mas não praticar o que está escrito. Ele está dizendo, se nós dermos ouvidos ao que ele está falando no tempo de hoje e nós guardarmos, colocar dentro do nosso coração aquilo que ele nos ordena, se nós praticarmos, sim, as bênçãos dele virão sobre a nossa vida. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então você pode ler depois aqui no Deuteronômio 28, até o do 1 ao 14. Mas também sobre aqueles que não obedecem, sobre aqueles que não são obedientes, vem então as maldições, que se não houver arrependimento, elas vão acabar se concretizando. E você também lê isso aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 15, E você vai ter conhecimento de que muitas coisas que acontecem com muitos que são até povo de Deus, acontecem por causa da desobediência, a falta de obediência. Mas eu preciso entender isso. E o apóstolo Paulo, ele então coloca com muita graça que ele não iria falar de outra coisa ali naquele momento. E nós temos que ter esse entendimento, sabe? Tantos temas, tantas situações, sim. A Bíblia, ela traz pra gente diversas situações, tanto do passado quanto do presente, mas também daquilo que está por vir. Mas o mais importante, a mensagem central precisa ser obediência ao Senhor nosso Deus. Abraão, ele foi obediente. Ele foi obediente e ele obedeceu sem ao menos saber para onde que ele estava indo. Ele apenas obedeceu ao Senhor e o Senhor contou para ele ao longo
da caminhada. Eu preciso entender isso. Às vezes nós não vamos ter todas as direções, né? Nós não vamos ter tudo revelado como muitos querem, não é? Vai em tal lugar porque lá vai revelar. Às vezes esse não é o propósito. O propósito é nós crermos que Ele está conosco e que Ele vai nos guiar a toda a verdade. Entenda que está consumado e nós dependemos do Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus nos conduza à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós estivermos debaixo da posição, sim, seremos abençoados. Então eu terei que ser obediente. José foi obediente ao seu pai, Jacó, não é? O apóstolo Paulo foi obediente ao Senhor Jesus Cristo e encontrou o propósito. Então nós precisamos entender. Saul preferiu sacrificar do que obedecer e ele não encontrou o propósito de Deus ali para aquele tempo. Veja bem, então precisamos ter esse entendimento, que a obediência ela nos leva a fazer a vontade de Deus, e quando nós a fazemos, nós somos abençoados. Amém? Entenda isso, pegue isso, obedeça. A fé é prática. É por isso que Tiago falou que a fé sem atitude, a fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Por quê? Porque não vamos chegar àquele ponto que Deus quer que a gente venha chegar. Você lembra lá o que aconteceu com Sara, esposa de Abraão? Ela não quis esperar, e aí veio um Ismael na vida dela. Não é que Ismaéis não possam vir na nossa vida. Não há necessidade de sofrermos para aprender. Às vezes nós sofremos para aprender porque nós não queremos obediência. Muitos trocam, não é, inclusive de igreja, de pregadores, de tantas situações. Por quê? Porque quer ouvir uma palavra que faz cócega no ego. Sabe, não é proibido estar em outro ministério. Deus move, né, para que isso aconteça e coloca isso no nosso coração para que se cumpra um propósito. É bem na verdade. Mas eu também tenho que entender que se a mensagem é de Deus e se ela não me agrada, eu não posso parar de ouvi-la, porque é exatamente o contrário que Deus está querendo. Deus está querendo que a gente se reposicione. E glória a Deus, talvez você está me ouvindo aqui porque você se reposicionou a tirar esse tempo para ouvir a palavra de Deus, aleluia, porque através da palavra é que você vai romper, é que você vai vencer, e eu creio nisso, não é que através da palavra, de colocá-la em prática, de olharmos para o autor e consumador da nossa fé, é que nós iremos avançar a cada dia. Creia nisso. Aqui em Romanos, no capítulo de número 4, no versículo 18, está escrito assim: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Sabe o que o Abraão fez? Abraão, ele obedeceu ao Senhor. E quando ele desobedeceu, não deu certo. Está escrito, Deus não esconde quando as coisas dão errado. Mas quando ele veio a obedecer, sim, ele entendeu e ele creu. Sabe por que muitos não obedecem? Porque às vezes vai custar renúncia. E muitos não obedecem porque estão fracos na fé. Veja Abraão aqui em Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo velho de 100 anos e a idade avançada também de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Sabe por que a fé se enfraquece? Porque o crente para de ouvir a palavra, de ler a palavra, de congregar. É claro que a fé vai se enfraquecer. E vai entrar outros pensamentos, outras ideias, vai entrar outros mandamentos. O certo, gente, é que todos obedecem a alguém. Se eu não obedeço a Jesus, eu estou obedecendo a mim mesmo, ou obedecendo até mesmo a outro Deus, ou a outro ensino. Então eu preciso ser obediente. Paulo, ele colocou isso, não é, aqui, de maneira muito clara, não é, para que nós possamos ser o quê? Obedientes ao Senhor. Ele falou: eu vou pregar sobre isso e eu vou falar apenas sobre isso, sobre aquilo que é relevante
para levar as pessoas à obediência ao Senhor. Amém? É na obediência que nós chegaremos ao Pai. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.